tanta beleza. Ele vem ao meu encontro. Minhas vestes estão brancas, o azeite transbordando. Graça e paz, amados, vamos a mais um programa e hoje o tema é simplesmente maravilhoso. Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Aleluias! Amados, para não ficar muito prolongado, vou ler apenas o versículo 56 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Depois leia todo o capítulo, pois vale a pena. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. Estevão aqui diz: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Aleluias! Vamos entender esse contexto, queridos. Quando Estevão falou isso, ele estava à beira da morte, sendo literalmente apedrejado. Mas vamos voltar um pouco nessa história para a gente entender quem foi Estevão. Estevão, queridos, foi um dos 7 homens escolhidos por ordem dos apóstolos para serem diáconos da igreja primitiva de Jerusalém. Ele cuidava da distribuição da assistência às viúvas e aos necessitados. Vamos adentrar nessa história para a gente conhecer melhor. Estevão era um homem da igreja de Jerusalém e aparece na narrativa bíblica no livro de Atos dos Apóstolos. O nome Estevão no grego significa coroa. Não se sabe exatamente a origem de Estevão. Alguns acreditam que ele era um judeu helenista, ou seja, um judeu da dispersão que cresceu fora da Palestina e falava grego. Outros sugerem que Estevão poderia ser um judeu da própria Palestina. Naquela época, muitos judeus palestinos tinham nomes gregos. Mas há também quem defenda que Estevão era um samaritano. Seja como for, os 7 homens escolhidos como diáconos tinham nomes gregos. Inclusive, amados, sobre o último deles, Nicolau da Antioquia, o texto bíblico afirma explicitamente ser um prosélito, ou seja, um estrangeiro, um forasteiro. E como foi a escolha de Estevão como diácono em Jerusalém? O capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos relata a instituição dos diáconos na igreja primitiva. Naqueles dias, amados, o número de cristãos estavam crescendo e houve uma crise entre os helenitas e os hebreus. Aparentemente, as viúvas dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição diária de alimentos. Então, amados, os 12 apóstolos, aqui com Matias já incluso, se reuniram, convocaram a comunidade cristã e ordenaram que fossem escolhidos 7 homens para supervisionar essa distribuição de mantimentos. Especificamente sobre Estevão, o texto bíblico o descreve como alguém cheio de fé e do Espírito Santo. Aleluias! Dentre esses homens escolhidos, a Bíblia destaca Estevão e Filipe. E como foi o ministério de Estevão? O ministério de Estevão, amados, foi muito além da diaconia, das mesas, das reuniões, além de cumprir suas responsabilidades perante a igreja primitiva. Estevão se empenhou em proclamar o Evangelho, ficando marcado na história da igreja. Amados, o texto bíblico nos informa que Estevão
tomado de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão e Filipe são citados no Novo Testamento realizando milagres semelhantes aos realizados pelos apóstolos. Queridos, a pregação de Estevão confrontava o antigo sistema religioso judaico. Foi por isso que tão logo Estevão despertou a ira dos membros da sinagoga dos judeus. Esses homens subornaram algumas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia. Atos 6, versículo 11. Vamos falar um pouquinho sobre a pregação de Estevão. Amados, Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Após ser acusado de blasfêmia, Estevão foi levado perante o sinédrio e ali falsas testemunhas depuseram contra ele, o acusando de pregar contra a adoração no templo e contra a lei. Atos 6, versículo 13. A Bíblia diz que quando os membros do sinédrio olhavam para Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Atos 6, versículo 15. Antes, o mesmo capítulo nos informa que os membros da sinagoga não conseguiam, amados, resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Aleluia, sou glória. Atos 6, versículo 10. Amados, perante o sinédrio, Estevão foi convidado a se defender. Sua defesa, sem dúvida, foi um dos mais brilhantes sermões já pregado em toda a história da igreja. Sua pregação foi uma autêntica exposição das Escrituras. Queridos, Estevão fez uma extraordinária retrospectiva do relacionamento de Deus com Israel, revelando o fracasso do Israel do Antigo Testamento e apontando para a esperança que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Oh, aleluias! Em sua pregação, amados, Estevão falou sobre a era patriarcal, sobre os dias de Moisés e o período de peregrinação no deserto, e também sobre o tabernáculo e o templo. Amados, Estevão falou sobre a chamada de Abraão e explicou como o patriarca demonstrou fé e obediência nas promessas do Senhor. No entanto, ele enfatizou, queridos, a rejeição ao escolhido do Senhor quando José foi traído por seus irmãos. Atos 7, do versículo 2 ao 16. E falando de Moisés, amados, Estevão apontou para como o líder hebreu foi rejeitado pelo povo, mesmo tentando protegê-lo. Estevão entendeu que Moisés foi predecessor do próprio Cristo, e a rejeição sofrida por ele foi uma rejeição ao próprio Deus. Atos 7, do versículo 17 ao 43. Amados, Estevão também falou sobre o tabernáculo desde a época em que era utilizado no deserto, depois quando foi levado na liderança de Josué para a terra prometida até os dias de Davi. Estevão, queridos, enfatizou o desejo de Davi em construir um templo que acabou sendo concretizado por seu filho, o rei Salomão. Com isso, queridos, Estevão chamou a atenção para a verdade de que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, ou seja, o Senhor não habita em casas de tijolos
mas Ele habita dentro de mim e dentro de você. Aleluias! E Ele ainda diz que a ideia de um Deus estático e localizado, ou seja, um Deus preso em uma sala de tijolos, era equivocada, era totalmente errada. Atos capítulo 7, versículo 8. Lembrando, amados, que nós estamos falando de Novo Testamento. No Antigo Testamento nós sabemos que era bem diferente, amém? Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós somos casa de Deus, amém? Por fim, queridos, Estevão, usando metáforas com base no Antigo Testamento, denunciou a rebeldia espiritual daquele povo. Ele demonstrou que aquelas pessoas não eram regeneradas. Isso significa que as pessoas que acusavam Estevão de blasfêmia estavam agindo da mesma forma que seus próprios antepassados idólatras que se rebelaram contra a herança de origem divina. Estevão, então, mostrou àqueles homens que, assim como seus antepassados tinham perseguido os profetas que anunciaram a vida do Messias, agora eles haviam traído e se tornado assassinos do próprio Cristo. Amados, ao ouvirem essas graves acusações feitas por Estevão, começa então o martírio de Estevão. Aqueles homens ficaram completamente enfurecidos, furiosos. Mesmo assim, Estevão fez uma grandiosa declaração que ficaria perpetuada nas páginas da Bíblia, da Palavra de Deus. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Aleluia, oh glória. Atos 7, versículo 56. Foi com esse versículo que iniciamos. Estevão sabia, amados, que Jesus era o seu advogado. Isso não significava que ele seria livrado da morte, mas que a justiça de Deus vindicaria não somente seu sangue, mas o sangue de todos os mártires. Apocalipse 6, do versículo 10 ao 11. Então aqueles homens, amados, agarraram Estevão, o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. O texto de Atos nos diz que as vestes dos executantes de Estevão foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo, que consentia, apoiava a morte de Estevão. Atos capítulo 7, do versículo 58 ao 60. Amados, podemos observar o exemplo de Estevão. Ele aparece muito rapidamente na narrativa bíblica. Não sabemos nenhuma informação biográfica sobre ele, qualquer outro detalhe que faz com que seja possível conhecermos um pouco melhor sua origem. No entanto, queridos, o curto relato sobre ele no livro de Atos é suficiente para termos a certeza do tipo de homem que Estevão foi. Quando olhamos para seus testemunhos diante de uma morte iminente, percebemos que aquela discussão citada sobre sua origem não faz qualquer sentido. Isso porque Estevão era um cidadão do céu. Aleluia, sua glória, assim como eu e você. Estevão era um cidadão do céu. Ele amava mais a sua pátria celestial do que suas tradições e origem terrena. Ele amava mais a vida de seu mestre do que sua própria vida. Oh, aleluias, como temos que aprender com Estevão, amados. Aleluias. É impossível não percebermos a semelhança entre as acusações sofridas por Estevão, bem como sua própria morte,
e as acusações depositadas sobre Jesus e sua morte no Calvário. Estevão foi condenado à morte por falsas acusações, tal como Jesus também o foi. Mateus 26, do versículo 59 ao 61 e Marcos 14, versículo 58. Amados, também se observarmos da mesma forma como Jesus orou no momento da crucificação, pedindo para que Deus Pai perdoasse seus inimigos, Estevão também o fez. Ele orou dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7, versículo 60. Nos momentos finais na cruz, amados, Jesus entregou o seu espírito ao Pai. Lucas 23, versículo 46. Estevão, por sua vez, entregou o seu espírito a Jesus. Atos 7, versículo 59. Essa foi uma clara declaração sobre a divindade de Cristo. Oh, aleluias! Amados, Estevão morreu, mas a igreja continuou viva. Aleluias! Oh, aleluias! Por isso nós estamos aqui, mais vivos que nunca. Oh, aleluias! Nós somos a igreja do Senhor. Aleluias, aleluias! Oh, arabaxere caramaramanassu, ricalamahassore, malamalamachere manais. Nós somos a igreja viva do Senhor. E ninguém pode nos calar, e ninguém pode nos vencer. Oh, rabalabalabaxere carabarabarabaçu. Oh, aleluias, nós te louvamos, Pai. Nós te exaltamos, nós te glorificamos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, Senhor. Nós somos igreja viva do Senhor na face da terra. Nós somos igreja viva do Senhor, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que move na terra. O corpo de Cristo que manifesta a glória do Pai na terra. Ribalabassura manais. Há poder, a unção, a graça sobre você, meu irmão, minha irmã. Não pense que porque você não está sentindo nada, você não é igreja do Senhor, porque você não anda pelos seus sentimentos, mas você anda por fé, você anda por fé. Rabalabalabachere calamalamassura manais. Rica labaxê, igreja do Senhor, desperta. Desperta, igreja do Senhor, desperta. Desperta, igreja do Senhor. Há poder, a glória dentro de você. Desperta, igreja do Senhor. Desperta, igreja do Senhor. Rebalabaxeremanai, se prepara. Se prepara para o grande dia. Se prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Se prepara, ribalabalabalabachei, ribalabalabalabalabaçu. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Rabaxerebarabarabás. Começa a falar em outras línguas. Começa a manifestar o poder do Espírito Santo que habita dentro de você. Xerebarabarabarabarabarabás. Xerebarabarabarabarabarabás. Recalabalabaçu. Você foi criado para fluir o Espírito de Deus. Você foi criado para fluir o Espírito de Deus. Ribalabassura macheremanassu. Xarabarabassuri maramaramasheremanais. Ricalabalabás. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Abre a tua boca. Deixa jorrar do teu interior. Deixa jorrar do teu interior. Rios de águas vivas. Receba
Receba o batismo com o Espírito Santo agora, com a evidência de falar em outras línguas. Rima narrasuri kalamashei. Seja tocado no teu espírito agora, em nome de Jesus. Seja rabassura manassoremanais. Que o Espírito Santo de Deus mova dentro de você agora. Manifestando a cura, manifestando a restauração, a transformação, a mudança. Harabasherekaramanais. Oh, aleluias, nós te louvamos pelo teu mover, Paizinho amado, nós te louvamos pelo teu agir, nós te louvamos, nós te louvamos, nós te louvamos. Urabalabasherekaramanais. A graça, a poder, a unção, amado, amada, entra nesse fogo e que o Espírito Santo manifeste agora aquilo que você precisa, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Continuando aqui, amados, Estevão morreu, mas a igreja continuou viva. Oh, glórias! Também na morte de Estevão, queridos, podemos ver o cumprimento da promessa feita por Jesus, de que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja. Oh, aleluias, aleluias! A palavra inferno foi utilizada para traduzir o original grego Hades, que nesse caso significa morte. Em outras palavras, queridos, Jesus diz que o poder da morte não poderia triunfar sobre a igreja. Ao contrário, a igreja triunfaria sobre a morte. Oh, aleluias! A vida de Estevão foi uma prova real disso, queridos. Estevão morreu e uma grande perseguição aos cristãos foi desencadeada. Mas logo no capítulo seguinte, já vemos Filipe pregando o evangelho de uma forma muito semelhante a Estevão. A igreja estava sendo perseguida, mas nada poderia ser capaz de barrar a pregação do evangelho. Oh, aleluias! Como eu estou sentindo a presença do Senhor, amados. Como eu estou sentindo o mover do Senhor. Ora balabalabaxeremanais. Oricalamalamassura manais. Aleluias, aleluias, sim, sim, meu Pai. Vai manifestando agora em cada família, vai manifestando agora em cada vida, vai transformando, vai libertando, vai restaurando, vai curando. Rima namassura manais. Há um vento do Espírito passando por aí. Há um vento do Espírito soprando por aí, querido, querida. Receba em nome de Jesus, no teu Espírito agora, aquilo que você precisa em nome de Jesus. Oh, aleluias! Quanta graça, quanta unção, quanto poder do nosso Senhor. Oh, aleluias! Te adoramos, Senhor. Te louvamos pela tua manifestação, pelo teu mover, pelo teu agir, Senhor. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, amamos a tua palavra, amamos o teu Espírito Santo que nos ensina, Pai. Oh, aleluias, graça, graça, graça sobre nós. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Declare isso agora com a tua boca. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ora balabaxere maramanais. Ricalamalamalamalamasore manais. Oh, sim, meu Pai, vai fazendo aquilo que o Senhor quer fazer. Vai, Senhor, vai movendo. Alabalabalabaxere maramanamanamasura manais. Ramanamanamasura manais. Pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Pessoas são curadas, pessoas são renovadas. Pessoas são tocadas. Ribalabalabalabashere maramanamanamasura manais. Ao mover que só quem é Espírito entende as coisas do Espírito. Ribalabashiri barabarabasuri balamachei.
Remanamassuri manamashere manais. Sim, Espírito Santo de Deus, te exaltamos, te louvamos, te glorificamos, Senhor. Aleluias. Oh, aleluias, 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 aleluias. Seguindo aqui, amados, a igreja estava sendo perseguida, mas nada poderia ser capaz de barrar a pregação do Evangelho. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, só não os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, e os lançava na prisão. As vestes daqueles que mataram o primeiro mártir da era da igreja foram depositadas nos pés de Saulo de Tarso. O maior perseguidor da igreja, Saulo, era um monstro. Mas uma promessa havia sido feita: a morte não poderia prevalecer contra os seguidores de Cristo Jesus. Oh, aleluias, aleluias! Então, um capítulo depois, no próprio livro de Atos, podemos entender que essas vestes foram depositadas, na verdade, aos pés do maior líder do cristianismo, o apóstolo Paulo. Atos 9. O maior dos perseguidores agora havia se tornado o maior pregador do Evangelho. Oh, aleluias! Concluindo, amados, é assim que a graça de Deus faz. Ela transforma o perseguidor em filho, nascendo do Espírito de Deus, para que a glória de Deus e a obra de Cristo na cruz seja manifestada. Aleluias! Assim como Estevão, Paulo também foi martirizado, igualmente outros milhares de cristãos. Mas a igreja continua de pé. Aleluias! Porque a morte não pode prevalecer contra os escolhidos de Deus. Nós fomos chamados, queridos, para cumprir o propósito do Pai de cabeça erguida. Por isso nós recebemos o espírito de ousadia. Oh, aleluias! Aleluias, aleluias! Estevão nos mostra que a palavra de Deus é mais importante do que nossa própria vida, ilustrando bem o princípio que Jesus ensinou. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, no entanto, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 10, versículo 39. Querido, querida, se lance no propósito de Deus para a tua vida, mas lembre-se, antes de qualquer coisa que façamos, vem a nossa intimidade com o Pai, nosso relacionamento com Ele. Estevão passou por tudo isso porque ele amava Jesus, mas principalmente porque ele conhecia o Senhor na intimidade. E isso lhe deu confiança e fé suficiente para passar por todo esse sofrimento de cabeça erguida e no final ver os céus abertos. Oh, aleluias, 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 oh glória! Rima namassura, machei, aleluias, aleluias! Quem poderá nos deter, amados? Quem pode deter um filho, uma filha de Deus no propósito? Aleluias, uma filha, um filho ungido, cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém poderá nos deter, porque maior é o que está em nós. Oh, aleluias! Amados, lembre-se que em meio às adversidades, o Pai quer nos revelar os céus abertos. Não se distraia com as pedradas dessa vida, porque o mais importante é a intimidade com teu Pai eterno. É nesse lugar que encontramos descanso,
Não importa quantos anos você é cristã, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, pois é nesse lugar que encontramos descanso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo como Estevão não perde tempo focada em problemas. Mesmo em meio aos problemas, às lutas, às adversidades, o Espírito Santo de Deus está lá com você. Se entregue a Ele e deixe Ele conduzir a tua vida por completo, em nome de Jesus. Amém, amados? Guarda essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo continue ministrando o nosso coração, falando conosco, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz e até o próximo programa. Eis que vejo os céus abertos, o esposo está chegando, rodeado por seus anjos, revestido de esplendor. Nunca vi tanta beleza. Ele vem ao meu